A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para nós darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos a respeito do livro de Provérbios e Eclesiastes. Nós já vimos em aulas anteriores conselhos do nosso Raham, do nosso sábio, né? E nós vimos que Salomão, Agur e vários outros sábios anônimos deram conselhos da praticidade da vida. E hoje nós chegamos na lição de número 5. A lição de número 5 vai falar sobre o cuidado com aquilo que falamos. Hoje nós vamos falar sobre um pequeno membro, tá? Possivelmente um dos menores membros do corpo humano, tá? Junto com a orelha, com o nariz, com os olhos, que é a língua, tá? Hoje nós vamos falar sobre a língua, o cuidado que nós devemos ter com a nossa fala. E nós vamos ver como que os autores, tá, sapienciais da literatura judaica, eles trataram deste assunto, tá? É isso que nós vamos ver, como, de que maneira eles trataram isso. Nós vamos nos deter em Provérbios, mas depois nós vamos dar um pulinho no Novo Testamento, na Brit Hadashah, lá no livro de Tiago, que ele detém, tá, o capítulo 13, o verso 1 ao verso 12, só sobre a língua, sobre esse pequeno membro, tá? E como ele tem poder, como ele tem a capacidade de trazer a vida, mas de trazer a morte também para uma sociedade. Querido, não deixe, tá, de deixar o seu comentário. Se você gostou da aula, deixe um comentário. Se você também não gostou da aula, deixa também o seu comentário, deixa a sua sugestão, clica no gostei, nos adicione na lista dos favoritos, se inscreva no nosso canal aí no YouTube, porque tudo que eu posto aqui no YouTube você recebe em primeira mão. Se você também quiser ser amigo do professor Fábio Segantin no Facebook, é só digitar lá no Facebook Fábio Segantin, você manda uma mensagem que será um prazer, tá? Você estar me acompanhando. Querido, não deixe de entrar também no meu blog, tá? Porque muito das coisas que eu falo aqui não está no blog. Então você tem várias coisas. Você tem a minha fala, o que eu ministro aqui, que eu não coloco no blog. No blog, geralmente eu coloco coisas que eu não falo na aula. Então isso para quê? Para enriquecimento seu. Então você ouve a minha aula, faz as suas anotações, você entra no blog, lê o material que eu coloco de outras pessoas, de outros escritores, de outros teólogos, mas é aquilo que eu não falo na videoaula, tá? Para quê? Para que você tenha uma gama maior de conhecimento, tá? De acesso a informações, ok? E eu quero também convidar você, porque hoje é a minha última aula que eu faço aqui, que na próxima aula eu já estarei em outro estado, ministrando a palavra de Deus em outro lugar. Então eu quero fazer um convite para você aí do Ceará, tá? Que mora na capital, que mora na redondeza ali de Fortaleza, no dia 1, 2 e 3 de novembro, o professor Fábio Segantin estará ministrando no 5º Congresso da EBD, aí em Fortaleza. Se você quiser saber certinho o endereço, entra no meu blog ou entra na página minha no Facebook. Lá vai estar o banner do 5º Congresso da EBD na Assembleia de Deus, tá? Aí em Fortaleza, e você é o convidado especial. Vamos adorar a Deus junto, vamos ouvir a voz de Deus e bem dizer o nome santo do Deus de Israel, tá? Então você é o meu convidado. Irmãos, nós temos ciência de que a língua, ela tem uma grande finalidade. A comunicação, ela é assim, indiscutivelmente, uma das maiores ferramentas que o ser humano tem.
Por exemplo, uma pessoa que se comunica mal dentro da empresa, ele terá sérios problemas de melhoria dentro da própria empresa. Nós vemos hoje em dia empresas que se comunicam muito mal com os seus funcionários. Em algumas empresas existe o quadro, tá? O mural, onde qualquer aviso, uma empresa muito grande, qualquer aviso que a diretoria ou que o RH tem, eles colocam no mural. Então as pessoas vão até o mural, tá? Espalhado por pontos estratégicos da empresa, e ele lê aquilo que a empresa quer lhe passar. Se aquela escrita ela for de forma errada, se ela for mal redigida, o que vai acontecer? Haverá uma má compreensão dos leitores. Da mesma forma é a fala verbal. Aquilo que você quer expressar, dependendo da maneira que você fala, ela expressa ideias e conceitos diferentes. E o autor sagrado, tanto o autor de Provérbios como Tiago, ele fala sobre o cuidado que nós devemos ter com a língua. Só no livro de Provérbios, querido, existe cerca de mais de 100 provérbios sobre a maneira de se comunicar, tanto de forma benéfica como de forma maléfica. Existem cerca de 100 conselhos de como eu devo me pronunciar, como eu devo moderar a minha fala. E deixa eu dizer uma coisa aqui. A maneira que você domina o seu falar mostra a sua sabedoria. A maneira que você administra o ato de falar mostra como você é maduro espiritualmente ou não. Da mesma forma que eu disse que a maneira que você lida com o dinheiro é o termômetro da sua espiritualidade, da mesma forma com a fala. A maneira que você administra o falar demonstra o grau da sua espiritualidade. Então, essa administração da fala, ela é exaltada pelo autor sagrado. O autor sagrado enaltece quem administra a fala. A fala é louvável por quem administra ela de forma correta. Mas aquele que não sabe administrar a sua fala, a sua comunicação, o seu diálogo, a sua maneira de falar, pelo texto sagrado, é considerado um homem não sábio, um homem insensato, um homem incapaz de instruir outras pessoas. E nós vemos no tópico 1 o poder das palavras. As palavras, ela têm duas capacidades. A primeira capacidade da palavra é a capacidade de matar. As palavras, ela têm essa capacidade de matar. E percebam que a palavra, ela mata o que, Fábio? Ela mata a índole da pessoa. As palavras matam os sonhos das pessoas. As palavras matam a dignidade das pessoas. Em Provérbios, capítulo 18, e no verso 21, na parte A, o sábio, ele diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Olha a dicotomia que existe no ato de falar. No ato de se expressar, existem esses dois conceitos, morte e vida. Morte, destruição, incapacidade de reagir, a incapacidade de lutar por algo. E por que as pessoas às vezes desistem de certos objetivos na vida? Por causa das palavras. Então a palavra, ela tem a capacidade de trazer a morte. Em Provérbios, no capítulo 15
e no verso de em Provérbios capítulo 15 e no verso de número 1, diz o texto que a resposta branda é uma demonstração de bondade e sabedoria. Aquele que fala mansamente, aquele que fala de forma pensada, é considerado pelo Raham, é considerado pelo sábio, uma demonstração de bondade e sabedoria. O que é o conceito de bondade? Aquele que não deseja o mal para o próximo. Ou seja, o ato de falar é um ato pensado, porque ele não quer trazer o que? Morte. Ele não quer neutralizar a potencialidade desse ser com as suas palavras. E no mesmo provérbio 18, 21, parte A, nessa dicotomia, nesses dois extremos, morte, pode trazer o que também? Vida. A palavra produz o que também? Vida. Que o nosso autor da nossa revista, ele diz que as palavras, ela pode vivificar as pessoas. E ele usa um termo em hebraico, é o dabar. Dabar ou davar em hebraico significa palavras. Tão verdade é que o quinto livro da Bíblia, que nós conhecemos como Deuteronômio, em hebraico é Devarim. Devarim é uma palavra plural de davar, que significa palavras. Então, Devarim significa palavras. A palavra dabar, no conceito original hebraico, ela tem um conceito ético, moral e religioso. Quando o dabar é pronunciado, ele vem carregado de conceitos e valores morais, éticos e espirituais. Então, é esse tipo de palavra que nós devemos sempre pronunciar. Palavras que trazem vida. Palavra que exaltam as pessoas, que levantam as pessoas. Já viu aqueles tipos de pessoas que a gente vai conversar com ele sempre coloca a gente para baixo? Ele sempre tem um ponto negativo a mostrar? Ele sempre mostra que, por exemplo, você chega para conversar com ele, você vai falar para ele, por exemplo, de um sonho, de uma vontade, de uma faculdade, de um emprego que você está querendo buscar, e a pessoa diz, não, mas isso é muito difícil. Eu acho que você não vai conseguir. Ele sempre menospreza a sua capacidade, o teu sonho, a tua ideia. E esses tipos de palavras, eles sempre nos jogam para baixo. Então nós devemos tomar muito cuidado com aquilo que falamos. Porque aquilo que nós falamos pode produzir vida, mas pode produzir morte. O texto para a nossa meditação que o autor colocou, e a gente vai tocar nele daqui um pouco, é Provérbios capítulo 6, do verso 16 a 19. Provérbios capítulo 6, verso 16 a verso 29. Tá? Esses versos, do verso 16 ao verso 19, ele vai tratar de coisas que Deus odeia. E é muito interessante que no verso 19 diz assim o texto. O verso 16 diz assim: essas seis coisas aborrece o Senhor. E a sétima coisa, a sua alma abomina. Então nós vamos ver o que Deus aborrece e o que é que Deus abomina. O autor sagrado ele coloca 6 coisas. 5 coisas Deus aborrece. Mas essa sétima coisa, a última coisa da lista do Raham, Deus abomina. Então nós temos que ver muito cuidado se o que nós estamos fazendo se está causando prejuízo para a próxima pessoa e para Deus também. O autor, ele diz também para que nós possamos tomar muito cuidado com a tagarelice. Chegou aquelas pessoas que não param de falar por nada?
Aquela pessoa, se você deixar ele falar 1 hora sem parar. Eu dei uma olhada em quase todos os textos de Provérbios sobre a fala. E em quase todos eles, quando o autor toca num assunto, no ato de falar demais, ele nunca elogia pessoas que falam demais. O autor nunca elogia o tagarela, o cara que fala demais. É igualzinho aquele filme do Shrek, né? O burrinho. O burrinho não para de falar. E Provérbios diz que na multidão de palavras sempre vai existir uma transgressão. E transgressão aí tem a conotação de espiritualidade, de algo que é pecado. Ou seja, quem fala demais, geralmente, dizia o meu pai, dá bom dia a cavalo. Já viu esse ditado que quem fala demais dá bom dia a cavalo? Já imaginou um cavalo tá passando e você dá um bom dia para ele? Ele não vai te responder. Ele não vai se comunicar. Assim quem fala demais, ele conversa até com os animais. Ou seja, a tagarelice não é algo visto de maneira saudável pelo escritor sagrado. Qual é o conselho do autor sagrado? Fala pouco. Lembra aquela expressão do Tite, o técnico do Corinthians, que falou para o Felipão? Fala muito. Tem pessoas que assim, fala demais. E o ato de falar demais não traz edificação. O silêncio, às vezes, ele é mais produtivo, ou a diminuição de palavras, ela traz mais efeito do que o ato de falar de forma excessiva. O autor da nossa revista, ele traz uma palavra em hebraico, a palavra batá. Batá, para o nosso autor, é uma pessoa que fala irrefletida, impensamente. Ou seja, a pessoa não pensou, ela falou. Tipo aquelas pessoas que diz, pronto, falei. Fui lá e descarreguei o que eu tinha que falar. Não é assim, querido. Não, mas a verdade tem que ser dita. Eu sei que a verdade tem que ser dita. Mas como ela foi dita? É aí que está o X da questão. Existe uma coisa, eu chego para o meu filho e falo para o meu filho, filho, dá para você abaixar o som da televisão? Isso, eu estou pedindo para ele abaixar o som da televisão. E eu falo nesse tom, filho, dá para abaixar o som da televisão? Ele vai ter uma reação. E eu vou pedir a mesma coisa agora de forma diferente. Filho, moleque, dá para você abaixar o som aí para mim da televisão? Olha que mudou, eu pedi a mesma coisa, mas de maneira diferente. Então, a maneira que você fala, ela denota o quê? O seu sentimento. Vai demonstrar se você falou de forma branda ou se você falou de forma áspera. Já viu aquelas pessoas que vai aconselhar e ele fala de forma dura, mas ele fala de forma carinhosa? A expressão, as palavras colocadas estão sendo duríssimas, pesadas, mas está falando de forma amorosa, carinhosa, de forma graciosa. Que o autor usa a expressão favos de mel, porque o mel era o produto mais doce que era conhecido na época. Por isso que o autor usa muito a expressão mel, porque era o produto mais doce que eles tinham naquela época. Então, falar a verdade, mas como falar? É aí que mora o X da questão. Então, evite o que, queridos? Ser tagarela. Não basta dizer falei pronto. Mas como falar isso? Vamos aprender a falar menos. Falar menos é exercício. Falar menos é controlar o impulso. Dá aquela respirada. Conta até 10 e depois você fala. Você vai ver
se você parar para pensar antes, muitas coisas que você iria falar, depois de pensar, você não mais falará. Por quê? Porque você refletiu e analisou que a sua fala seria danosa, seria prejudicial ao ouvinte. Então dá aquela respirada, pensa, conta até 10 e depois decide se fala ou não fala. Você vai ver que muitas coisas você vai subtrair daquilo que você vai falar. Aquele sentimento de bravura, de ânsia, vai ser acalmado. Davi, ele disse certa vez, na minha precipitação, um dia que eu estava meio precipitado, que eu estava assim, que eu não estava raciocinando direito, eu disse uma inverdade. E o que você disse, Davi, enquanto estava agindo na precipitação? Eu disse que todo homem é mentiroso. E Davi, depois ele refletindo, ele disse, eu sei que nem todo homem é mentiroso, mas eu estava precipitado. Olha o que a precipitação diz. A precipitação nos leva a refletir e a dizer coisas irreais. Todo homem é mentiroso? Não. Mas na precipitação, na insanidade de Davi, ele julgou que todo homem, ele generalizou que todo homem falava de forma mentirosa. Mas ele diz, na minha precipitação, naquele momento que eu não pensei, naquele momento crucial, na ânsia das coisas, eu disse, querido, e a gente deve tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos. Muitas pessoas já ouviu falar daquela é uma história, uma alegoria, uma metáfora, é uma história que se conta de que a palavra lançada é a mesma coisa que você subir numa montanha, pegar um saco de pena e jogar. O vento vai levar essas penas para vários lugares. E depois você diz para uma outra pessoa, você poderia por favor pegar cada pena que eu joguei da montanha? Isso será impossível. Assim a palavra falada, depois que ela saiu da tua boca, ela não volta mais, querido. Depois que você falou, não tem jeito mais de engolir a palavra. Já foi falada, já machucou, ou já produziu vida, já feriu, ou já sarou, já ergueu, ou já abateu a pessoa. Então a gente tem que pensar muito antes de falar. E depois o nosso autor ele fala sobre evitando a contenda entre irmãos. Provérbios capítulo 6, do verso 16 a 19. Ele fala que 5 coisas Deus aborrece, mas a 7ª Deus abomina. E o que Deus abomina, Fábio? As intrigas entre os irmãos. E eu tenho certeza, quase certeza, na sua igreja não tem isso. Aí na escola dominical tua não tem isso. Querido, mas o que Deus odeia são pessoas mexeriqueiras. São pessoas que ficam falando mal um do outro. É o leve e traz. Imagine só, eu estou conversando com vocês aqui. E nós estamos num bate-papo. E eu falo de você, que você é um cara bacana, um cara legal, beleza. Aí eu vou para outra rodinha. E na hora que eu estou na outra rodinha, eu falo mal de você. O ciclano, eu estava acabando de conversar com ele. Ele não presta. Ele é isso, ele é aquilo. Ele está querendo a minha vaga. Ele está querendo a vaga da irmã. Ele está querendo isso. Ou seja, são pessoas mexeriqueiras que é o leve e traz. Ele semeia contenda entre os irmãos. Querido, dentro da comunidade de Cristo, não pode haver lugar para o mexeriqueiro, para aqueles que semeiam contenda entre os irmãos. A Bíblia diz que Deus odeia. Olha a expressão em hebraico aqui que o nosso autor coloca, toevá. Esse B tem som de V, tá? O toevá. Toevá é um substantivo que aparece 117 vezes
no Antigo Testamento. E essa palavra toevá significa abominação. Vem de um verbo em hebraico, abominar, que aparece 22 vezes no Novo Testamento, no Antigo Testamento. E significa o que? Sentir nojo. A palavra aborrece, o verbo aborrecer, que são 5 coisas que Deus aborrece, significa sentir ódio. Aborrecer significa sentir ódio, ser incapaz de tolerar. Eu não tolero essas coisas. Mas a palavra abominação é sentir nojo. Ele olha para essa atitude e ele tem vontade de vomitar. Ele embrulha o estômago de Deus. Ele começa, é um linguajar humano para expressar a transcendência do eterno. Era como se Deus estivesse passando mal de estar vendo algo tão nojento, que é a intriga entre os irmãos. Quem age dessa forma, preste atenção, está desonrando o Salmo 133. Quem age dessa forma, eu vou um pouco mais longe ainda. No livro de Ezequiel, diz que Lúcifer, lá no céu, ele fazia comércio. Vocês se lembram quando a terça parte cai com Lúcifer do céu? E que Lúcifer é destituído da sua glória. E ele então é lançado do céu porque ele queria ocupar o lugar de Deus. E o que Lúcifer fez? Lúcifer fez o trabalho do mexeriqueiro. A palavra comércio, no livro de Ezequiel, capítulo 32, quando fala sobre o comércio que estava tendo entre Tiro e Sidom, para elucidar, para dar luz o que aconteceu no céu. Lá no céu aconteceu da seguinte forma: Lúcifer queria o lugar de Deus. Então ele começou a, com palavras, ludibriar outros anjos. É por isso que Ezequiel usa a palavra comércio. Ele está dando alusão a um feirante. O feirante que negociava coisas. Ou seja, passava um, ele oferecia um produto. Passava outro, ele oferecia um outro produto. Ou seja, ele negociava, ele comprava e vendia. Lúcifer lá no céu, ele praticou isso, um comércio, mas um comércio de palavras. Ele começou a semear que ele poderia ocupar o lugar de Deus e que o Adonai não era um ser tão inteligente, não era um ser tão agradável e que ele poderia ser substituído por ele, por Lúcifer. Então ele começa essa venda de ideias. Querido, com isso eu aprendo o seguinte, que quem começa na igreja a ideia do leva e traz, está fazendo o papel de Lúcifer lá no céu. Está fazendo o papel de Satanás. Você está trabalhando como um agente do inferno. Você está trabalhando, você é mais um soldado de Lúcifer. Tu é mais um soldado do inimigo da nossa alma, querido. Ei, preste atenção. O que nós mais temos hoje na igreja, o que é? Pessoas falando mal da vida do outro. Pessoas que invejam o trabalho do outro e criticam. E isso daí, nós estamos vivenciando isso. E a minha vontade é que isso não aconteça. O meu desejo é que isso não aconteça. Mas para isso você precisa dar ouvido à voz de Deus. Quantas pessoas pararam de fazer algum trabalho na igreja por causa de palavras? Eu encontrei uma pessoa essa semana que me disse que o filho dela parou de ir na igreja. Eu sei que isso não é motivo, querido. Eu sei disso. Mas as palavras foram fortes. Só porque o menino fez umas mechas no cabelo. Um grupo da igreja falou que ele estava imitando os homossexuais.
e que aquele menino tinha tendência ao homossexualismo, e isso chegou no ouvido dele, e ele desistiu de ir mais para a igreja por causa de uma palavra. Em vez de você achegar, em vez de você abraçar e depois orientar, não, você viu, já lança a palavra, e a palavra destrói, mata, a palavra segrega, a palavra desune, a palavra mal falada, ela coloca dois grupos dentro da própria igreja. Pessoas que não podem ver a prosperidade do outro, que sempre profere uma palavra maléfica. Olha lá, alguma coisa de errado ele está fazendo. Se vê outro crescendo no ministério, é puxa-saco. Se outro está dando aula e todo mundo está gostando, nós sempre achamos um jeitinho para criticar essas pessoas. Teve pessoas que já teve a ousadia, a capacidade de me ouvir na internet e depois falar mal de mim no meu próprio ministério. Querido, aprenda isso, a sétima coisa. Pessoas que semeiam contenda entre irmãos, Deus a domina. E para que serve a nossa língua, Fábio? A nossa língua serve para várias coisas, mas duas coisas dignificam, duas coisas você se torna sábio. A primeira coisa é que a sua língua foi feita para edificar as outras pessoas. A sua língua serve para edificar as outras pessoas. Você tem esse poder, querido. Você tem essa arma na sua mão de, com a sua palavra, colocar para cima. E é isso que nós devemos fazer. Com a nossa fala nós podemos exortar, dar bons conselhos e ensinar a palavra de Deus, mas tudo com moderação. E uma outra coisa que a nossa língua serve é para glorificar a Deus. Esse membro tão pequeno, esse membro tão pequenino, ele serve para glorificar a Deus. Nós devemos sempre lembrar de uma coisa e nunca nos esquecer dela, que a maior vocação da nossa língua é louvar e exaltar o nome de Deus. A nossa língua foi feita, a comunicação foi feita para dizer coisas boas a Deus, para glorificar aquilo que Ele tem feito, o que Ele faz e o que Ele sempre fará. A nossa língua, esse pequeno membro, ele serve para edificar as pessoas. Eu quero dar um conselho aqui para aquelas pessoas que ministram a palavra. Você que ensina, dá aula, prega, pastoreia, cuidado com o que você fala, querido. Porque Tiago, ele diz que a nossa língua é o menor membro, mas ela tem uma grande potencialidade. Eu acho interessante que Salomão, ele dá um conselho para o aluno. O olhar de Salomão, do Raham, do sábio, é para o olhar do mestre para o aluno. Tiago, ele vem numa outra proposta. Tiago, ele dá um conselho para aqueles que são mestres. E aqueles que são mestres, cuidado com o que falam. Porque aquilo que você fala vai nortear vida de outras pessoas. Interessante que no tópico 4, o nosso autor fala da palavra hebraica chamá beni, que no original, em algumas traduções não é chamar, é shema. Tem um ezinho aí, é shema. Shema significa ouvir, prestar atenção. Ou seja, o sábio ele está chamando a atenção do seu aluno. E a maioria das vezes em que o verbo shema ele aparece, ele vem sempre com uma ideia a um mandamento bíblico.
Então, sempre quando você ouve a expressão, em alguns casos, quando você ouvir a expressão Shema Israel, ou Shema Beni, ouve, filho meu, ouve, ó Israel, essa expressão está querendo dizer o seguinte: presta atenção que eu vou dizer um mandamento, um conceito espiritual. E qual é esse conceito? Na lição de hoje, preste atenção naquilo que você está falando. Se você quer se tornar um homem sábio, domine a sua língua. Eu gosto muito de uma frase que diz o seguinte: a língua pesa praticamente nada. A nossa língua pesa gramas, mas poucas pessoas conseguem segurá-la. Existem algumas pessoas que a língua na boca dele fica pesada. E como fica pesada? Como machucam pessoas? Como tem casamento que são maculados pela palavra? Como tem filhos magoados com os pais pela palavra? Querido, tire do seu vocabulário: você é um imprestável, você não vai dar nada. Tire essas palavras que menosprezam aquelas pessoas que convivem com você. Tire essas coisas, porque isso está matando alguém da sua própria família. E você, às vezes, não percebe, porque você acha que está no direito de falar aquilo que você quer. Porque você é o pai, porque você é a mãe, porque você é o pastor, porque você é o presidente da igreja, porque você é o professor da escola dominical, e você diz: eu tenho que falar e pronto, negativo. Fala de forma branda, fala de forma suave, doce, porque as palavras têm poder de trazer a vida, mas de levar alguém à morte. E Tiago, ele fala sobre, ele dá um conselho para os mestres, mas esse conselho vale para todas as pessoas também. E ele nesse conselho, que está em Tiago capítulo 3, do verso 1 a 12, ele diz que se coloca um freio na boca dos cavalos. Para quê? Para domá-lo. Então, interessante que Tiago, ele vai usar de várias metáforas para mostrar como a língua deve ser dominada. Ele usa a expressão freio, o leme do navio, o fogo, como a língua incendeia, querido. Como a língua bota fogo, como que as palavras incendeiam as coisas. Ele usa a expressão mundo pecaminoso. Ele usa que a língua nossa pode ser um veneno. A língua nossa, ela é fonte tanto para a vida como para a morte. Ele usa a expressão árvore, ou seja, sobre frutificação. Uma coisa nós devemos ter em mente: as palavras, ela tem que ser moderada. Eu vi uma imagem na internet de um menininho chorando, e uma mão invisível sufocando o pescoço desse menino. E estava a seguinte frase: a língua não tem ossos, mas é forte o suficiente para cortar um coração. Por isso, tenha cuidado com o que você diz. A língua não tem ossos, mas ela é fortíssima para cortar o coração. As palavras, elas são capazes de assassinar sonhos e esperanças. Eu gosto muito de uma mensagem do pastor Marco Feliciano, que a mensagem dele tem como título Assassinos de Profetas. Pastores que com palavras quase mataram o sonho dele. E essa história da vida dele, eu quero compartilhar com vocês hoje. Querido, nunca mate o sonho de alguém com as suas palavras. Mesmo que você não acredite nele, mesmo que você não compactue com o conceito dele, com o sonho dele, mas nunca menospreze alguém pelas palavras. 2 pastores já disse para o professor Fábio Segantin algum tempo atrás. Um disse para mim que eu não nasci para ser líder. E ele teve a audácia de perguntar para mim: quem é que disse que você nasceu para ser líder?
Teve outro que disse que eu seria incapaz de me tornar um obreiro na casa de Deus. E eu perguntei para ele, mas por que o senhor não acredita no meu chamado? Ele olhou bem para mim e disse, eu não acredito no teu chamado. Essas palavras e muitas outras palavras que já me falaram, elas poderiam fazer eu ter desistido. Esse projeto que eu comecei há cerca de 1 ano, talvez ele nem poderia ter existido por causa de palavras de pessoas. Então vamos tomar muito cuidado com aquilo que falamos. Já viu aquelas brincadeirinhas que tem entre a molecada? Né? Que hoje é muito popular a palavra bullying. Irmãos, irmãs, você que trabalha com jovem, tenta eliminar isso na sua congregação. Essas brincadeirinhas bobas, mas que tem fundo de verdade, vamos acabar com isso. Ah, seu gordinho, ah, sua magrinha. Uma vez eu ouvi um rapaz falando para um outro rapaz, ah, tu é boca virgem, só porque o rapaz nunca tinha beijado. Sabe essas brincadeirinhas que ele começa a colocar na cabeça e uma hora ele pode fazer uma besteira? Cuidado, querida. Ah, você não é homem. Ah lá, é um covarde. E uma hora ele quer mostrar aquilo que as pessoas estão falando que ele não é. É uma chacota, é uma brincadeira, mas que está dentro das nossas igrejas. O bullying também. E que nós devemos prestar atenção com isso. Vamos moderar o falar. O falar produz vida. O falar produz alegria. Mas o falar também produz tristeza e morte. Querido, eu quero terminar essa aula com o Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Quando há união, há complexidade de palavras. Quando há união, há respeito pelo sentimento do outro. Quando há união, eu não posso, às vezes, concordar com o pensamento do outro, com o sonho do outro, mas eu vou fazer alguma coisa para ajudar aquele outro, porque é união. E a Bíblia diz que quem vive em união, não quem vive semeando contenda, mas quem vive em união é como óleo. E esse óleo ele passa pelo cabelo, pela barba, pelas vestes sacerdotal e chega até os pés. Ou seja, quando há união na igreja, a unção de Deus. Mas quando a semente da contenda existe dentro da igreja, o que existe? Nojo de Deus. E que sentimento que você quer provocar em Deus? Nojo ou alegria? Se você quiser produzir alegria em Deus, então viva de forma unida. Porque quando nós vivemos em união, a bênção e a prosperidade de Deus habitará na minha, na tua vida, na nossa congregação. Que Deus abençoe a cada irmão em nome de Jesus.